A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós vamos começar mais um IBN em Casa, estreando uma série de mensagens, como é o mês das mulheres. Nós vamos estar trabalhando e estudando algumas temáticas relacionadas às mulheres, umas mulheres de honra. E eu gostaria já que você compartilhasse o link aí na sua casa, para as pessoas que você tem amizade, para seus amigos, para que pudesse participar conosco desse momento de IBN em Casa. E já gostaria também que nós começássemos esse momento orando ao Senhor para abençoar esse momento que você está aí junto com a sua família, para que nós possamos meditar na sua casa. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por mais esse IBN em Casa. Que o Senhor possa entrar nessa casa com o Teu Espírito, tocando as vidas de todas as pessoas que estão neste momento. Que o Senhor possa abençoar essas famílias e que a Tua palavra, Senhor, venha gerar vida neste ambiente, Pai. É o que nós te pedimos. Fique conosco neste momento, Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos agora para um momento de louvor. Você pode estar aí adorando ao Senhor neste momento com a sua família. Continue nesse mesmo espírito de adoração, amém? Deixe Deus ministrar vida sobre a sua vida. Deixe Ele ministrar amor sobre o seu coração, amém? Feche os teus olhos. Vamos adorar aquele que é digno para todo sempre, aquele que merece todo louvor, toda adoração. O Senhor é digno, Deus. Tu és digno, Senhor, de todo amor. Nós te adoramos. Aleluia. Prova de ti é viver pra sempre. Beber de ti é não ter mais sede. Cante. Tocar em ti é ser curado e ouvir tua voz, e ouvir tua voz, encontrar descanso. Pra onde iremos? Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, a vida do céu que desceu para nós. Prova de ti é viver para sempre.
estudo de hoje que nós vamos fazer é sobre a rainha Esther. Eu gostaria que você já abrisse aí a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo de número 4, a partir do verso 12 ao 14. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família de seu pai, morrerão. Quem sabe se foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém, irmãos? Então aqui nós vamos fazer algumas reflexões sobre a rainha Esther. Então não sei se você já leu todo o livro, a história de Esther. Nós vamos ver que ela nos deixa uma lição muito grande, várias características para nós. Mas primeiro eu quero que você se contextualize em como que era a vida de Esther e como que ela foi parar no palácio para ela se tornar uma rainha. Nós estamos nesse contexto histórico onde o povo judeu eles estavam sob o domínio dos povos persas. E o rei persa, ele dominava uma grande extensão de território e também alcançou os povos da Babilônia, que havia dominado os judeus. E nesse ambiente, o rei, por ele ter tanto poder, ele deu uma grande festa e pediu para que a rainha fosse até a presença dele para recepcionar os convidados, para agraciar aos convidados com a sua beleza. Porém, a rainha, que se chamava Rainha Vasti, ela não foi até a presença do rei. Ela se recusou a ir até a presença do rei. Então, neste momento, o rei, ele acaba declarando um decreto para servir de exemplo para outras mulheres não se rebelarem contra os seus esposos naquele momento. E aí ele acaba tirando a coroa daquela rainha, abrindo a possibilidade de entrar uma nova rainha no governo do rei. Então, nesse ambiente, o rei ele vai abrir um ambiente para que mais mulheres pudessem ser candidata a ser a rainha do rei. Então, nós vamos ver aí que o rei Xerxes ele convoca ali os principais responsáveis por fazer essa escolha, e dentro dessa escolha a gente vai ver aí que a Esther, ela que era uma mulher que vivia num contexto ali, uma moça muito bela, vivia naquele ambiente, ela foi requisitada para participar dessa seleção e ela vai ser selecionada, preparada para ser uma rainha e vai ser escolhida a ser uma rainha. Então aí nós vamos ver que Esther ela foi convidada, foi preparada para estar nesse ambiente para um propósito. E ela não vai negar esse propósito. Nós vamos ver aqui que o tio dela, o Mardoqueu, ele faz ela lembrar para que ela está lá. Então nós vamos ver aqui algumas características de Esther que nós podemos, como cristão, aprender com ela. Tá? Então eu gostaria que você observasse lá no capítulo 2, no verso 15, que vai mostrar ali a Esther, ela tendo uma característica agradável. A partir do momento que a Esther é levada para o palácio, para o ambiente que ela ia ser preparada para ser rainha, ser uma candidata a ser uma rainha, ela não estava ali revoltada, ela não estava ali colocando que ela era uma mulher que estava sendo escrava, levada para um ambiente que ela não teve o direito de escolher. A palavra fala que a Esther, que ainda nem era rainha, ela era agradável e ela agradou o responsável por selecionar essas mulheres. Então, ela foi agradável. Então, independente da circunstância de ser levada para um lugar contra a sua vontade, quem sabe ela temeu, ela ficou assustada e com medo diante daquela situação nova. Esther, ela acaba se tornando uma moça agradável. As pessoas tinham um prazer de estar próximo de Esther. Então, ela nos mostra que nós, como cristãos, nós precisamos ser agradáveis para que as pessoas possam gostar de nós termos uma conversa agradável. Então, que nós possamos aprender com Esther, que não importa o ambiente que está à nossa volta, nós possamos ser pessoas agradáveis. Outra característica que nós vamos ver na rainha Esther
é a obediência. Antes de ser rainha, Esther já foi obediente desde criança, ela foi criada pelo seu tio, e ela obedecia muito esse tio, enquanto nós vamos ver que ela poderia ter se recusado a obedecer o tio, se recusado a obedecer a ordem que o tio dela pede para que ela faça, para que ela entre na presença do rei e ela interceda em favor do seu povo. A rainha Esther, ela é obediente. Então que nós possamos ser obedientes ao Senhor, assim como a rainha Esther, porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor se agrada mais em obediência do que em sacrifício. Então Esther, ela estava ali disposta a obedecer por um propósito, a obedecer às ordens do tio e para um propósito maior. Então que eu e você, nós possamos, assim como Esther, obedecer o que o Senhor pede para nós. Nós vamos ver também outra característica da Esther, é a compaixão. Esther, ela estava numa posição de privilégio. Ela poderia muito bem ter se recusado a arriscar a sua vida para chegar na presença do rei, correndo risco de morte, porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Então, quando a rainha Esther fica sabendo pelo tio que o seu povo pode morrer, ela se compadece, porque vê o tio com uma roupa, rasgou as vestes, chorando, se lamentando pelo povo que poderia morrer, que estava uma lei ali decretada, que todo o povo judeu era para ser morto. Então nós vamos ver que a rainha Esther, ela teve compaixão, ela se compadeceu, e nós, como pessoas que somos cristãos, nós temos que ter compaixão. Às vezes nós estamos num ambiente, irmãos, em casa, ou às vezes no nosso trabalho, e as pessoas às vezes vêm diante de nós e nós não demonstramos compaixão por essas pessoas, às vezes cometer algum pecado, alguma situação. Nós precisamos ser compadecidos, ter amor pelo próximo, as pessoas que ainda não conheceu o Senhor, às vezes o seu vizinho, às vezes na sua casa, pessoas aí que ainda não conheceu, às vezes tem um comportamento que ainda não te agrada, não te favorece, e mesmo assim você ter compaixão. Então essa é uma característica dos filhos do Senhor, que precisa ter compaixão. Hoje o mundo necessita disso. Nós estamos vendo as pessoas hoje vivendo um evangelho que as pessoas não se compadecem umas das outras, não se compadecem das pessoas que ainda estão perdidas. Então que eu e você possamos aprender com Esther a ter compaixão. Outra característica que nós vamos ver na rainha Esther, lá no capítulo 4, a partir do verso 16, é que ela busca a Deus diante da circunstância, diante do problema que está diante dela. Ela não vai buscar um conselho dos sábios lá do palácio, ela não vai se lamentar, ela vai diante do Senhor, ela avisa o tio, fala, não, nós vamos entrar no jejum, eu vou buscar a presença do Senhor, nós vamos jejuar aqui na minha casa, vocês jejuem com o povo, porque o Senhor vai interferir. Então ela reage buscando a presença do Senhor, não buscando conselhos, não buscando agir com as suas próprias mãos, indo diante do rei sem ter consultado, sem ter buscado a presença do Senhor. Então a rainha, ela busca a presença do Senhor primeiro. Então eu e você, diante de problemas, situações no dia a dia, nós precisamos buscar o Senhor, jejuar. Às vezes você tem um problema no seu serviço, na sua família, e às vezes você tem buscado a ajuda de pessoas, e o Senhor está dizendo nessa noite que você precisa buscar a Ele. Ele tem a resposta, Ele tem a solução para os nossos problemas, Ele tem a orientação para os nossos problemas. Outra característica que nós vamos ver a partir do capítulo 5, verso 8, nós vamos ver a sabedoria de Esther. Esther, ela foi muito sábia. O que é essa sabedoria? Ela esperou em Deus. Ela esperou no tempo de Deus para agir. Ela não agiu no tempo dela, porque ela poderia muito bem ter ultrapassado o momento e pelo ambiente de ver o seu povo ali que poderia morrer, ela agir pela emoção e fazer algo. Então Esther não, ela foi sábia, ela esperou o tempo de Deus, ela preparou um ambiente para falar com o rei, ela preparou um ambiente, uma situação, deu um jantar, preparou todo o ambiente para que ela pudesse
falar com o rei. Então todo esse ambiente nós precisamos trazer para a nossa vida. Nós temos que agir com sabedoria. Às vezes nós agimos com imprudência, nós não esperamos o tempo de Deus para poder resolver um problema, nós queremos ir lá e resolver aquele problema. Então Esther, ela teve sabedoria. Então que eu e você, nós possamos ter sabedoria. E a última característica que a Esther, nós podemos aprender com ela, e é muito falado sobre essa característica dela, é a ousadia. Esther foi ousada. Ela, diante dessa circunstância, mesmo correndo um risco de vida, porque ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, ela foi ousada, ela entrou na presença do rei e ela esperou que poderia ele estender o cetro para ela ou não, poderia ele dar a sentença de morte para ela ou não. E ela é ousada, ela entra na presença do rei e ela intercede pelo seu povo. E assim nós temos que ser também, irmãos. Nós temos que ter a ousadia de entrar na presença do Senhor. O Senhor é o nosso rei. Então quando você está na oração, às vezes você não apresenta, você às vezes até fala, o Senhor sabe, Ele vê todas as coisas, Ele sabe o que eu estou precisando. Então o Senhor quer essa ousadia. A Bíblia mesmo diz, o Senhor Jesus disse assim, que as nossas orações não são atendidas porque nós não sabemos como orar e quando nós oramos nós pedimos mal. Então que eu e você, quando nós entrarmos na presença do Senhor, nós possamos ser ousados, apresentar todas as situações, todas as possibilidades diante do nosso Deus, nos derramar diante dele e esperar que ele vai fazer por nós. Então que eu e você, nós possamos aprender com essas características de Esther, nós possamos ter a ousadia, nós possamos ter a sabedoria, nós possamos buscar a presença do Senhor, nós possamos interceder, ter compaixão. Então que eu e você, nós possamos aprender com essas características de Esther. E eu, nesse momento, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta de reflexão. Será que o que você tem feito para despertar o favor de Deus? Você tem feito, o que você tem feito? Você tem sido, você tem tido compaixão das pessoas? Você tem buscado o Senhor? Você tem tido sabedoria? O que você tem feito? Então que eu e você, nós possamos fazer essas coisas que o Senhor tem proposto. Então que você possa meditar aí na sua casa. Eu abro essa reflexão para você agora neste momento, meditar com a sua família. O que você tem feito para atrair o favor do Rei? Amém, irmãos? Vamos orar agora, irmãos. Vamos fazer a nossa oração final, mas não está encerrando, para que você possa continuar aí meditando, amém? Senhor Deus, nós queremos agora neste momento agradecer por esta palavra. Obrigada, Senhor, por esta palavra, que o Senhor possa gerar frutos em nós, que nós possamos aprender com Esther, Senhor, nós possamos, ó Deus, estar dispostos a fazer algo para o Senhor, a entregar as nossas vidas para um propósito maior, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor fique nesta casa, que o Teu Espírito ministre sobre a vida de cada um desses irmãos, que eles possam refletir diante desta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos meditar nessa palavra, amém?